Olá, tudo bem? Na aula de hoje eu vou discutir um pouco sobre percepção subjetiva de esforço. O que é, para que é e como nós podemos utilizar essa informação para a nossa prática, ou seja, como que eu uso a percepção subjetiva de esforço para a prescrição e controle da carga de treinamento. No entanto, se você não assistiu a nossa primeira aula, eu sugiro que você vá lá na plataforma direto ao ponto e assista a primeira aula. Porque na primeira aula eu apresento e discuto alguns conceitos importantes sobre carga interna e carga externa. E esse entendimento é de suma importância para a gente ter um melhor aproveitamento da aula de hoje, certo? Dá um pulo lá que eu estou te aguardando. Pois bem, se você já fez isso, vem comigo. O que é a percepção subjetiva de esforço? Pois bem, ela pode ser entendida como a integração de sinais periféricos e centrais que são interpretados pelo córtex sensorial, sistema nervoso central. Vai pegar essas informações periféricas e vai interpretá-las. E com isso, a gente consegue produzir a percepção geral ou local do empenho para a realização de uma determinada tarefa. Ou seja, no nosso corpo, nós temos vários receptores. Receptores em sistema respiratório, receptores em sistema cardiovascular, receptores no sistema muscular, receptores ligamentares e receptores nas articulações. Esses receptores nada mais são do que nervos aferentes, sensoriais, que vão sentir as informações periféricas e vão levá-las para o sistema nervoso central. No sistema nervoso central, essas informações elas são traduzidas e com base nessa tradução eu consigo perceber a magnitude do esforço que eu estou realizando. Pois bem, no entanto, existem alguns outros novos entendimentos sobre esse assunto. Alguns pesquisadores propuseram que a percepção subjetiva de esforço ela é independente da retroalimentação proveniente das informações aferentes musculares e cardiovasculares. Ou seja, a minha percepção de esforço, ela independe das informações que vão vir da periferia. Pois bem, esse novo modelo, ele preconiza que a percepção de esforço provém dos estímulos corolários aos impulsos motores em forma de cópia eferente do córtex motor para o sensorial. O que isso quer dizer, pessoal? Presta atenção. Isso quer dizer que quando eu mando uma informação do meu sistema nervoso central para os músculos se movimentarem, automaticamente, em paralelo, já vem uma cópia dessa informação que vai ser analisada pelo meu sistema nervoso central. E é a análise dessa cópia dessa informação que me possibilita perceber o esforço que eu vou realizar. Então a informação não precisa vir da periferia para eu interpretar. No momento que eu mando a informação para músculos, articulações, para o meu sistema cardiovascular, para o meu sistema ventilatório, para eles trabalharem em conjunto para eu realizar uma determinada tarefa, no momento que eu mando essa informação, uma cópia dessa informação já fica no meu sistema nervoso central para eu interpretá-la. E é essa interpretação que me permite perceber a sensação subjetiva do esforço que eu estou realizando. Em outras palavras, a intensificação de impulsos motores para os músculos esqueléticos ativados no exercício e para os músculos respiratórios seria o principal fator responsável pelo aumento da percepção subjetiva do esforço. Ou seja, quanto mais eu ativar músculos respiratórios, quanto mais eu ativar músculos para a execução de uma determinada tarefa, maior vai ser a minha percepção subjetiva de esforço. Porque quanto maior for a ativação desses sistemas, parte dessa informação, uma cópia dessa informação já automaticamente fica retida no meu sistema nervoso central e ela é interpretada.
E aí eu consigo entender que quanto mais for a atividade neuromuscular, ou maior for a atividade cardiorrespiratória, maior vai ser a minha percepção subjetiva de esforço. Então, se a gente analisar esse esquema aqui, nós temos na tela 3 diferentes esquemas que explicam a percepção subjetiva de esforço. Inicialmente, acreditava-se que as informações do sistema nervoso central para o sistema periférico, músculo, articulações, tendões, ligamentos. Então, ao ponto que eu mandava essas informações para essas regiões periféricas, os nervos sensoriais me traziam de volta ao que estava acontecendo na periferia e eu percebia esse esforço através de uma retroalimentação. Estudos mais recentes indicam que eu não tenho essa necessidade de ter uma resposta ou um feedback periférico para eu ter a percepção subjetiva de esforço. Ao ponto que eu mando uma informação para periferia, parte dessa informação ou uma cópia dessa informação já é analisada automaticamente e eu percebo o esforço que eu estou realizando. Estudos mais recentes ainda combinam os 2 modelos, ou seja, a minha percepção subjetiva de esforço ela é proveniente de uma cópia da informação que eu estou mandando para a periferia, associada a uma resposta, né, proveniente de músculos, articulações. Então, quanto mais eu me movimentar, maior vão ser as alterações periféricas, e essas alterações periféricas, a informação dessas alterações periféricas retorna ao sistema nervoso central para que eu possa analisá-las. E aí o sistema nervoso central consegue perceber de forma subjetiva a intensidade do esforço que eu estou realizando. Existem algumas escalas que nos ajudam a quantificar essa informação. Então nós temos alguns modelos de escala, que eu tenho 3 modelos, né? Existem outros modelos, mas esses são os mais tradicionais. A escala mais usual, né, é uma escala de 6 a 20. Então nós temos uma escala numérica com algumas âncoras verbais que nos ajudam a quantificar a intensidade de um determinado esforço. Essa escala do meio, escala B, é uma escala adaptada de 0 a 10. Que eu também tenho uma escala numérica e algumas âncoras verbais que me ajudam a classificar a intensidade do esforço. E existe também uma escala de 0 a 120, com algumas escalas também, com algumas âncoras verbais também, que ajudam a classificar a intensidade do esforço. Então nós temos aqui na tela 3 modelos de escala subjetiva de esforço. Pois bem, para hoje, né, nós vamos discutir a escala CR10 de Borg, até porque ela é uma escala que aparece com bastante frequência nas literaturas atuais. Então a gente vai se ater a essa escala aqui. Então notem você, né, que nós temos uma escala de 0 a 10 e ao lado nós temos algumas âncoras. Essas âncoras servem para nos ajudar a classificar a intensidade do esforço. Pois bem, com essa escala subjetiva de esforço, eu consigo ter vários parâmetros, obter vários parâmetros que são muito importantes para a prescrição do treinamento. Não só para a prescrição, mas para o ajuste das cargas diárias de treino. Então vejam só, com essa escala, né, percepção subjetiva de esforço, com aquela escala de 0 a 10, eu consigo obter vários índices interessantes, como a percepção subjetiva de esforço da sessão,
zonas de treinamento, eu consigo identificar a carga interna de treino, eu consigo obter índices importantes para o entendimento da distribuição da carga de treino em uma semana, um mês, dentro de uma programação mais longa, ou seja, dentro de uma periodização. Então eu consigo obter índices que a literatura chama de índice de monotonia e de strain. Então são índices que a gente consegue obter através da percepção subjetiva de esforço. Vejam só que interessante. Então uma simples escala me dá informações riquíssimas para a minha atuação profissional. Um dos pesquisadores que mais estudou, que mais contribuiu com conteúdo sobre a percepção subjetiva de esforço e esses índices que eu acabei de mencionar para você, é o Foster. Então, ele produziu diferentes trabalhos onde ele utiliza a percepção subjetiva de esforço para monitoramento de cargas de treinamento, de programas de exercício físico e por aí vai. Dentro das discussões que envolvem a percepção subjetiva de esforço, é importante alguns entendimentos. Então, existe o que se chama de percepção subjetiva de esforço da sessão, ou PSE da sessão. O que é essa PSE da sessão? Ela é a percepção subjetiva de esforço de uma sessão de treinamento. Como é que eu vou obter a PSE da sessão? Basta eu apresentar aquela escala de 0 a 10 para o meu aluno ou para o meu atleta após a sessão de treinamento. Geralmente essa escala ela é apresentada para o sujeito 15 a 30 minutos após o término da sessão de treino. E aí ele vai atribuir uma nota que vai representar o quão difícil foi aquela sessão de treinamento. É isso que a gente chama de PSE da sessão. Com posse dessa informação e com posse também do tempo que esse sujeito foi submetido ao treinamento, a gente consegue identificar a carga interna de treino. A carga interna de treino nada mais é do que a nota que o atleta me deu, a percepção subjetiva de esforço da sessão do meu atleta, multiplicado pelo tempo de exposição ao treinamento. Quando eu multiplico tempo de esforço pelo esforço percebido, PSA da sessão, eu tenho o que a gente chama de carga interna de treinamento. E a unidade de medida dessa carga interna de treinamento é em unidades arbitrárias. Essa forma de identificação de carga interna de treinamento, ela já foi validada para modalidades coletivas, como por exemplo o futebol, e essa possibilidade, essa ferramenta também já foi validada para esportes individuais, como por exemplo a natação e atletas de endurance, né? Provas de endurance. Então, embora seja uma medida relativamente simples, ela te dá informações bastante precisas sobre a carga interna de treino e já foi validado para diferentes modalidades ou para diferentes esportes. Pois bem, então veja só como funciona. Eu vou apresentar a escala subjetiva de esforço para o meu atleta, para o meu aluno, né? Uma escala de 0 a 10, que é a mais popular, ao término da sessão de treinamento. Então, de 15 a 30 minutos ao término da sessão, né? Após 15 a 30 minutos, eu vou apresentar essa escala e o meu aluno vai me atribuir uma nota proporcional à intensidade do treino que ele executou. Então, nesse exemplo, ele deu uma nota nível 7. Então, o treino que ele fez foi muito difícil. Legal. Quanto tempo ele treinou? A sessão de treinamento do meu aluno durou 45 minutos. Quando eu multiplico o 7 por 45, eu tenho 315.
Esse 315 representa a carga interna de treinamento em unidades arbitrárias. Então vejam só, com base na resposta do meu aluno, eu consigo identificar o quanto foi difícil aquele treino para o meu aluno. Aquela sessão de treino teve uma carga de 315 unidades arbitrárias. E aí quando eu distribuo, né, diariamente, né, quando eu avalio diariamente o que está acontecendo com o meu aluno, ou seja, quais são as respostas dos meus alunos mediante as sessões de treinamento, eu consigo verificar através dessas unidades arbitrárias se as cargas estão aumentando, se estão diminuindo, se ele está tendo mais dificuldade, menos dificuldade, se aquele treino foi muito intenso. E aí eu tenho parâmetros mais objetivos para ir ajustando momento a momento as cargas de treinamento. Uma outra situação que é muito interessante é que eu posso organizar a minha semana, ou seja, eu pretendo fazer um treino de intensidade 7 e esse treino vai durar 60 minutos. Eu pretendo fazer um treino de intensidade 4 e esse treino vai durar 90 minutos. Eu pretendo fazer um treino de intensidade 10 e esse treino vai durar 30 minutos. E aí quando eu faço o planejamento, eu consigo ter uma visão mais objetiva de como está sendo distribuída a carga de treino na minha semana. E aí eu consigo analisar se a distribuição está sendo lógica ou não. Então se eu olhar essa distribuição aqui, ela está tendo uma coerência nas cargas de treino da semana e como elas estão distribuídas principalmente. Então veja só, segunda-feira, folga, não tem nenhuma carga aqui de treino. Na terça-feira eu tenho uma carga alta. Legal, então eu consigo verificar, né, se a distribuição está sendo feita de forma adequada.